E olá, rapaziada que nos assiste. Está começando aqui mais um Social Black, esse programa tão amado por vocês, né? Um programa exclusivamente feito por negros e o Paulo, né? Claro. Sempre enfatizando isso, o branco escuro aí, é meio de nós, o nosso Among Us. Cara, gostaria de agradecer a nossa evolução que a gente estamos tendo. Nós estamos tendo, né? Que vocês estão nos acompanhando. Aí o nosso querido Clebinho aí está entre nós, né, que não veio hoje. Aí está presente o Robert, está presente aqui o Paulo também, né? Quando ele tirar o bigode, aí quem sabe treinar outra pessoa. Mas aí... Lembrando que o lado meu está Dodon, tá? Tá no Paraná. Exatamente. Vai lá, filho. Mas aí apresentando aqui, no vídeo de vocês à direita está o Robert. Olha, rapaziada, mais um dia aí, entendeu? Tamo daquele jeito. Aqui à esquerda do vídeo de vocês o Paulo. Salve, salve. Só isso. Tô vendo aqui. Nossa, tá bom, vai, filho. E o Abner que trouxe aqui uma convidada braba dele aí. Vocês já viram no vídeo que eu acabei soltando um spoilerzinho rápido, mas eu gostaria que ele apresentasse, falasse aí como ele conheceu a trajetória, quem é essa grande pessoa aí. Resumidamente, o que ele tá querendo dizer é um release, né, rapaziada? Mas... Primeiro roteiro que a gente vai ter. Roteiro na minha cabeça, né? Gente, nós sabemos que também é importante dar voz a outros segmentos, certo? Esses dias eu tava numa conversa com a minha irmã e ela falou assim, a primeira coisa que você pensa quando você imagina um cientista é um homem branco de cabelo todo esvoaçado, né? Como se fosse aquele cara do De Volta para o Futuro ou o Rick Sanchez do Rick and Morty. E eu falei, poxa, eu tenho um podcast que ninguém ouve, ou quase ninguém ouve, mas você da nossa audiência, eu agradeço a você A que gente nos chama os escuta. dois. E obrigado, mãe. E resolvemos então a nossa audiência compartilhar um pouco e reforçar a importância de se ter mulheres na ciência. Não apenas que elas fizeram grandes contribuições, mas hoje continuam fazendo grandes contribuições, né? Tem alguns artigos interessantes sobre compartilhando o quão relevante foi o papel da mulher na ciência, e não só enxergar a mulher como um artigo de luxo, né? Elas não são só belas, elas são mais inteligentes que nós, com certeza. Então, com muito orgulho e com muita honra, nós temos aqui uma doutora professora Grace Kelly, quarteiro Ganharu, certo? Ela é doutora, certo? Pela Universidade Federal do Grande ABC em Nanociências e Materiais Avançados, também é correto, professora? Corretíssimo. Ela também é formada em Engenharia Mecânica, óbvio, né? Também tem que ser apaixonado por essa área para você continuar. Ela tem um MBA também em Gestão de Projetos, em Gerenciamento de Projetos, certo? Professora há no mínimo 15 anos, 10, 15 anos aí, uns 10 anos aí, foi inclusive a minha professora enquanto eu fazia engenharia. E artigo interessante, ela, para todas as matérias específicas da engenharia mecânica, ela podia lecionar em todas, certo? Também tem uma carreira muito interessante dentro do mercado de trabalho, trabalhou em grandes multinacionais como Volkswagen, Goodyear, certo? Mercedes-Benz. Só a título de curiosidade para vocês saberem o nível aqui, tá bom? Desculpa, é outro patamar, pessoal. Também tem 2 artigos indexados em revistas especializadas, certo? Então já é uma referência internacional. Ela fala cerca de 4 idiomas fora o português, certo? Ela fala italiano, creio que seja por prazer ou por esporte, com certeza. Além disso tudo, tem aí no mínimo 2 orientações aí de iniciação científica, são cerca de 27 trabalhos avaliados de graduação, conclusão de curso. O currículo dela é muito extenso, não adianta eu continuar falando aqui, certo? Senhoras e senhores, é uma honra e um prazer apresentar aqui a primeira convidada, doutora e professora Grace Kelly. Uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas. Muito obrigada e obrigada a quem está escutando, né? Obrigada pelo convite também. Com certeza. Estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre a trajetória das mulheres na ciência. Não vai apresentar sua irmã? Eu ia fazer isso agora, muito obrigado. Certo? O Paulo falou. E também no vídeo estaria à direita da doutora e professora Grace Kelly
a responsável por este episódio, certo? Ela é estudante de neurociência na Universidade Federal do Grande ABC. Não só isso, ela também é o meu orgulho da nossa família. Foi a primeira a entrar em uma universidade pública lá de casa, certo? Ela também está fazendo iniciação científica, certo? Com o estudo dela é a imagem da mulher na ciência, né? Ou a importância a importância da divulgação científica para a mulher, da representatividade feminina, certo? Na humanização da figura dos cientistas, né? Perdão por esse equívoco aqui. Ela também faz parte do grupo Menina Ciência, onde ela também é orientadora, né? Ali ela faz parte. E, gente, ela fala inglês fluente, tá? Só pra você... Onde eu errei, eu não sei. Mas só pra vocês entenderem aqui. Você tem certeza que você é filho dessa mãe? Não, eu falo agora, tipo, o irmão dele passou na faculdade de... Na FEI. Não, na passou Federal. na Federal de Minas. Ela passou na Federal. Você tem vergonha, cara? Não desmerece que eu tive aula com ela. Não, cara, eu não tô desmerecendo agora. Cara, você poderia ter feito uma ursa, sei lá. Então, eu não vou contar os próximos passos aí, mas quem sabe? Eu não vou contar os meus próximos passos, mas quem sabe? Vamos deixar em aberto. Então, uma salva de palmas para a Raquel de Assis também. Uma salva de palmas para a Raquel de Assis também. Bom, mano, uma coisa que eu tava vendo aqui, você falou totalmente do currículo aí da professora, certo? Com certeza, e ela é casada também. Fernandão tá aqui. Vem aqui só, Fernando, pra aparecer aqui, ó. Aí, ó. Fernando, dá um salve aí, rapaziada. Aqui, gente. Tava na Disney. Tava na Disney. Eu tava falando aqui. Você falou aí totalmente aí do currículo dela. Com certeza. Currículo muito bom. Com certeza. Vamos falar mais dela ao invés do currículo, porque a gente ainda vai ter uma conversa sobre isso. Professora, da onde veio essa vontade de querer cursar engenharia, de querer entrar nessa área? Bom, então a minha trajetória começou, na verdade, quando eu fiz um curso de secretariado, acreditem ou não, que foi o caminho mais breve para entrar numa montadora. Na época, né, naquela época, 1900 e pouco, o caminho mais fácil para qualquer mulher entrar numa montadora era o curso de secretariado. Não consegui um Senai da vida. Então, eu fiz secretariado, eu já era no laboratório, mas, né... São dois, hein? Mas o espaço para mulher ainda era muito restrito. Então, eu fiz secretariado e entrei como estagiária de secretariado na Volkswagen. Nossa. Então, cumpri meu estágio e depois, né, isso aí, amo até hoje. Então, cumpri meu estágio, terminou meu estágio, lá eu trabalhei na ferramentaria, na ala 8, e me apaixonei por carros e máquinas em geral, né? Então, comecei a aprender o alemão, já falava inglês, então fui me especializando no alemão para poder, né, crescer lá dentro. Terminou meu estágio, eu acabei ficando, porque assim, eu não me limitei ao serviço de secretária, eu, né, me coloquei em outras áreas, comecei a trabalhar com compras técnicas. Você foi pra produção? Não, sempre na ferramentaria, mas sempre junto com a gestão. Mas eu andava sempre na produção, sempre que o pessoal vinha montar uma máquina, eu estava acompanhando, sempre que existia tryout de ferramentas, eu estava acompanhando. Quando teve a modernização da planta, por causa do polo, do antigo polo, eu acompanhei toda a modernização, todo o projeto. Então eu era bem curiosa, sempre fui bem curiosa, bem fuçona, né? Então aí eu me apaixonei efetivamente por carros, por máquinas, e lá eu decidi que eu ia fazer engenharia mecânica automotiva. Ô Grace, uma pergunta, tipo, nessa área você trabalhou com bastante mais homens do que mulheres. Muito mais Como homens. você reagiu a isso? Porque, tipo, o assédio é muito grande. Sim, o assédio é grande, você tem que separar muito bem, você tem que se posicionar muito bem e... Enfim, né, mostrar sempre, até na faculdade isso acontecia, né, que você tá ali porque você é uma profissional e porque você merece estar ali, né, você não é melhor do que ou pior do que ninguém, mas você merece estar ali. Então acho que foi isso que eu sempre provei, sempre deixei muito claro. E é bem complicado, né, porque assim, imagina só, em 1990 e pouco, a mulher, para ela poder ter um acesso a uma grande empresa, que era a cobiça de praticamente todo mundo da região do ABC. Ela tinha que fazer um curso de mulher. De mulher, entendeu? Isso que eu acho muito engraçado.
Eu vou me limitar a esse comentário, porque Volkswagen, queremos você aqui patrocinando. E Eu quero vocês aqui. se ele tatuou, né? O cara puxou o patrocínio pra ele mesmo. Né, ele já... Se puder. Eu sou um atirador ambulante. Você já é grande, né? E o que aconteceu, assim, dentro desse ambiente? Vamos manter um alto padrão. Vamos manter o alto padrão. Dentro desse ambiente, quando você ingressou dentro da FEI ali, porque a FEI é um lugar maravilhoso para se estudar, mas é a FEI, né? É a FEI. E como é que foi esse período? Porque a pior parte não é quando você decide ser engenheiro, é quando você se depara com uma conta em que você está fazendo, sei lá, resmate avançado, ou quando você está calculando termodinâmica, que eu passei por isso aqui, tá? Eu passei, ó, tricando ela, aplicando na prova e olhando, falei, não dá nem pra colar nisso aqui. Eu tava calculando a senha de um cofre de um banco, não é possível, não é possível. E como é que foi essa parte? Porque eu entrei em depressão na faculdade. Como é que foi essa experiência Eu pra acho você? que assim, a entrada, quando eu decidi pela FEI, eu resolvi que eu ia fazer a melhor faculdade na área automobilística, então eu decidi pela FEI, óbvio, teve Ela foi objetiva, viu, Abner? muita influência da Volkswagen, porque nós tínhamos muitos, né, engenheiros da FEI. Então eu entrei, enfim. Quando eu cheguei, nós éramos em 4 classes de 100 alunos. Uhum. Na minha classe nós tínhamos 100 alunos e por volta de 5 mulheres. Né? 95 todas terminaram. homens, 5 mulheres, não. Foi mais uma. Terminamos. Só que ela foi para outra área. Ela não foi para automobilística, ela foi para produção, eu fui para automobilística. Uhum. Então, no início foi tranquilo, né? Porque você entra e você fala, é uma faculdade, ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Nada demais. Só que aí você começa a se deparar com as coisas que você considera que não deveriam estar ali, né? Então, preconceito, professor falando que mulher deveria encostar a barriga no fogão e não estar na sala de engenharia. Professores, né? Nós quase não tínhamos professoras mulheres. Era dominada então, por você homens. começa a escutar umas coisas desse tipo. E aí, o seu dia a dia é provar que você é bom. Você merece, vai provar conseguir. que você é bom, que você vai conseguir. Às vezes não é por você. Exatamente, é por você. Até Era força do ódio. na faculdade geral, falou, você não vai conseguir terminar, porque seu vizinho não terminou. Eu falei, e daí? Ele é ele, eu sou eu, não tem nada a ver com ele. Eu falei, eu vou terminar, eu vou até o fim, e é isso aí. Só que assim, você tem que provar a todo momento que você é bom. Principalmente porque, né, existe seu cromossomo XX, então automaticamente, quando você vê um carro, você fica, né? Segundo esses caras, eu acho engraçado. E aí eu falava pro pessoal que predominava lá a literatura 4 rodas, né? Um cara dormia com a 4 rodas na cabeça, na cabeceira dele, e o que ele falava que estava escrito ali. 4 Rodas era uma revista, né? Então, era uma revista muito famosa de carro na época, enfim, né? Ainda é, né? Mas não é igual, né? Já foi mais. Ali traz, claro, a visão de um jornalista que tá errado. Não tá errado. A gente trabalhava muito mais a fundo do que Com certeza. Então, assim, não adiantava vir lá com a literatura que você leu na 4 rodas, né? Pô, a gente projetava, a gente calculava, então, assim, que nem meu grupo de TCC, eram 9 homens e eu. E aí, pra ter voz dentro desse grupo? 9 homens e um segredo. 9 homens e um segredo. E aí, pra ter voz, né? Porque, assim, os caras acham que eles sabem mais do que você. Eternamente, e assim, é uma prova diária, né? Até hoje. Eu, pra dizer a verdade, nunca me incomodei. Eu sabia que eu era melhor. Mas o pior é que assim. Não, o pior não é isso. O pior é que assim, tipo, beleza. Eu falo que eu tive os professores lá, né? E era complicado, porra. Entrava a Grace lá, ela dava uma matéria. Pum, entrava 10 homens para dar. Eu lembro que tinha professor de outras. Outros períodos, outras disciplinas. Quando abri um slide lá, tava escrito Grace Kelly. Eu falei, não, irmão, peraí. Você tá sendo pago pra isso, né? Faz o mínimo, né? Faz o slide. Nem que você copie e cola o texto, faz o slide. Muda o fundo, apaga o nome, não. É muito engraçado que quando eu entrei na Anguera, né, a primeira vez que eu nunca tinha dado aula. Sim. Então, tipo, eu já comecei numa universidade, já comecei numa sala de, sei lá, 5º semestre de engenharia. Então eu cheguei e falei, caraca, e agora? Né? Mas você já vendia os PowerPoint pra lá, né? Não, ainda não. Aí eu cheguei e falei assim... Aí eu falei, não, aí lascou, né? Porque eu falei, nunca dei aula, não tenho experiência nem com ensino médio, nem com adolescente, nem com nada. Nada, como é que eu vou fazer isso?
né? Tô gostando dessa aula que a minha quer. Mas no primeiro semestre eu considero que eu sofri um pouco, assim, com os olhares, sabe? Sim. De tipo, cheguei lá com meu netbook cor-de-rosa, e aí todo mundo olhava pra mim. Mas até o final você usava coisa. Ela usava coisa muito Eu feminina. porque minha mãe é preconceituosa, tá? Entendeu? Ela entrava, unha pintada, passando, toda pá, colocava o notebook rosa, aí daqui a pouco ela só virava e colocava 4 fórmulas aqui, ó. Quero ver o macho aqui. Ninguém fazia. O primeiro semestre foi bem complicado. É complicado. Porque você É só homem. muitos olhares, né? Assim, muitos olhares tortos, né? Tipo assim, como uma mulher tá dando aula de E assédio demais, né? E lá, assim, não sei se você lembra, mas as professoras mulheres eram só do básico, né? Cálculo, química. Ou Nas matérias dedicadas à engenharia mesmo não tinham Não mulheres, tinha, né? não Então era tinha. só eu. E eu Só. peguei logo uma classe de tecnólogos que tinha 200 alunos. Que tinha um Abra. Não, Não. a Abner fez engenharia mesmo. Fiz mas engenharia, tinha dali você me tecnólogos, respeita. Eu sou engenheiro. Era uma classe muito grande, muito grande. São 200 pessoas. 200 pessoas numa sala, era aquela sala de auditório. Ah, eu lembro, Lembra? aquelas que tinham lá em cima Tinha que sala de você microfone. Nossa. Mas enfim, foi uma experiência assim. Eu digo que os primeiros meses, né? Você sofre esses olhares e tal, até você provar que você tá ali por Que dentro. você tem competência para aquilo. E aí eu queria trazer uma pessoa para a roda. Raquel. Certo? Assim, eu olhando para a experiência da professora, eu me lembro de você. Dentro da universidade, você sente isso, mesmo na área da neurociência? Sim, sinto sim. Fala bem perto Até porque. e alto. Um pouco mais alto. Sim, a gente sente um pouco isso, sim. Até porque no meu campus, né, é o campus das engenharias, então tem muitos homens, assim. Tem os cursos da física, que também tem uma predominância muito grande de homens, então tem bem isso que a professora falou, né? Então, por exemplo, no meu curso, Neurociências, já tem uma presença maior de mulheres, assim. Eu acho que a maioria são meninas que estão ali, sabe? Mas a gente sente na pele isso, tudo isso que ela falou, né? Então tem, sim, uns olhares. Você tá fazendo a matéria de cálculo, aí você entra num grupo, por exemplo, os meninos já ficam meio assim, você não sabe tanto quanto eles, então tem muito disso, assim. Mas. Pra descrever o trabalho, eles procuram as mulheres. Pois é. Não, mas pra falar de cabeça no Homem é Melhor Ah, a Mulher, parte de digitar. Mandar? Como? falar de cabeça, né, mulher falar. Porque, mano, tipo, o homem. A gente entende de futebol, carro, mas eu. Não, deixa eu te falar, corrigindo, é que ela falando, parece que o homem quando fica Não, perto sim, o homem fica trouxa. quando fica perto de uma mulher, ele entra no modo uga-buga. Tá ligado? Tá ligado? É isso, mano, é isso, mano, cara. tipo, eu comecei a. Eu voltei a me tratar, né? E, mano, tipo, você só vê menina, cara. Você só vê menina, você não vê homem. Assim, existe. Historicamente, mulheres foram direcionadas a algumas áreas da ciência. Então, psicologia, lecionar, entendeu? Não que É que mulher a mulher é o menor problema. Sim, não, mas os caras machistas, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, mas uma coisa que tem, uma coisa que eu posso colocar aqui, por exemplo, a maior parte absoluta das mulheres em, sei lá, em letras, mas toda a referência bibliográfica é o quê? Homem. Tô mentindo? Gente, eu não me lembro de uma referência feminina dentro da engenharia. E olha que eu estudei motores, eu não encontrei. Se tiver tem que achar, tem que procurar, Entendeu? ganhar muito. Tanto que eu tive que mudar o meu TCC, apresentei e falei de fundição lá, de peças, porque não tinha referência assim. E infelizmente, né? Mas assim, fala, Paulinho e Alisson, que você... Meu Deus, a gente entrou num limbo aí. Mas não é machismo, pô, porque tipo, realmente, se você for parar pra analisar o homem e a mulher, ela sabe lidar melhor com as situações, o homem já não. Ou ele deixa totalmente de lado, ou ele se enfurece de uma vez só, entendeu? A mulher já sabe contornar ali de uma forma melhor. Professora aí. Sabe Raquel, pensar. eu estou... Mulher é mais racional. Fala. Mulher mesmo estando errada, consegue ficar certa. Não, é o que eu tô Não. falando, ele me falando que é machismo. Minha. É só você analisar, parar pra estudar. Pode falar, Raquel. Então, comentando, né, o que o pessoal falou aqui, eu acho que esses comentários mostram o quanto faz parte da nossa sociedade certos pensamentos, assim, querendo ou não tô criticando vocês, mas querendo ou não, esse tipo de Mas já pensamento
acaba afastando mulheres da ciência. Sim. Porque, por exemplo, se você é mulher, você tem que fazer psicologia. Engenharia é pro seu irmão, por exemplo. Isso é um pensamento meio, né? Eu não fui pra engenharia por interesse próprio mesmo, não tinha interesse. Eu incentivaria. Mas se eu quisesse fazer engenharia também, eu acredito que eu teria esse apoio, né, da minha família, assim. Mas fazer essa afirmação de que mulheres são melhores com isso e homens são melhores com aquilo, não sei, talvez esse seja um passo muito grande, né, a ser dado. Tem muita coisa que pode influenciar nos gostos pessoais, nas habilidades da pessoa. Nós temos um exemplo aqui, né, uma super engenheira. Uma afirmação científica, né? Machismo social. Mas é engraçado, quando você vai para uma universidade federal, apesar de ter ainda um pouco, né, esses olhares, enfim, mas é muito mais tranquilo. Muito mais aberto. Por exemplo, tem muitas mulheres. E é assim, e são físicas, químicas... Existe um muitas incentivo mulheres. maior. Então, tem um incentivo maior. Eu sinto na Universidade Federal uma abertura maior para as mulheres. Ô Grace, você falando Por que favor, hoje... doutora professora Grace, pra você. Não tem mais água. Quer água? Você que estudou naquela época e dá aula hoje, nesse meio, você vê uma diferença grande de envolvimento de mulheres? Mulheres, sim. Só para comentar, quando eu entrei na Anguera, eu entrei no lugar de um professor que foi demitido justamente por dizer para os meninos da produção que elas deveriam ir pro fogão e não estarem na sala de aula, né? Nossa, então, eu entrei no lugar desse professor. E eu sempre combati demais isso, né? Eu sempre falei, vocês podem, vocês são inteligentes, vocês são bons no que vocês fazem. E, assim, eu acredito que hoje isso já está mais igualado, assim, já não tem tanto aquele preconceito. Não sei dentro de outras universidades, mas, né, tô falando pelo que eu via na Anguera, pelo que eu vejo na UFABC, as mulheres já estão indo mais pro ramo da ciência, né? Eu acho que antigamente eram menos mulheres envolvidas. Eu acho que hoje a gente tem um engajamento maior de mulheres, o que é muito legal, né? Pesquisa acadêmica. Interessante. Tanto que a gente precisa, na minha área, por exemplo, né, eu trabalho com perovskitas. A grande rainha das perovskitas que descobriu isso é uma mulher. Você Então, poderia explicar o que... Perovskita. Sim, perovskitas são materiais, a gente trabalha com materiais na escala nano, que é mais ou menos menor do que um fiozinho de cabelo, né? Mas que a gente pode colocar vários materiais ali dentro, né? A gente pode usar bromo, iodo, chumbo, césio, né? E isso confere propriedades diferentes para esse material que ele não apresentaria na escala macro. Mas assim, nosso objetivo, né, o objetivo Eu entendi tudo, por incrível que pareça. é trabalhar para aumentar a eficiência de célula solar. E as perovskitas são o futuro aí da célula solar no lugar do silício. Né? Então é isso que a gente estuda. Energia solar, Energia você solar. está tornando a energia solar melhor para quem Isso, aí... exatamente, maior conversão. Para vocês plebe, né, ela está tentando fazer com que a célula solar consiga retirar mais energia. Mas aproveite melhor a energia do sol, né? Porque Radiação. hoje se converte só um pouquinho, né? A gente tenta, bem- buscando, bem pouquinho, Melhorar né? mais. Então a gente está buscando aumentar essa Placa eficiência, solar. placa solar, exatamente. Que o Elon Musk quer fazer o celular lá. Isso. Conhece o Elon Musk? Tudo isso. Aquele que vai lançar foguete. Tudo isso que tem a ver com conversão de energia, né? Mas assim, a nanociência e a nanotecnologia existem dentro mesmo da UFABC vários ramos, né? Então, medicamentos, saúde, combate à própria Covid, teve um programa bem grande do governo para incentivar a pesquisa, Vocês né? chegaram a desenvolver alguma coisa que eu acho que você até comentou, Raquel. O meu grupo trabalhou um pouco com isso, tiveram outros grupos trabalhando envolvidos também, né? Mas teve um investimento bem legal do governo e muitas mulheres envolvidas nesse trabalho, certeza. muitas. Eu ia falar governo de quem, mano? Brincadeira, mano. Brincadeira, a gente não quer entrar na área Por que da você não votou na Telbit? Na Telbit. Eu votei no Ciro. Rapaziada, não Mentira, anulei meu voto. Tá. Não, a gente joga pra depois tudo. Não tem problema. E deixa eu fazer uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta antes disso? Manda bala. Manda bala? Tá. A gente vai se Uma das coisas que eu mais tinha raiva na faculdade é porque temos uma base ferrada de cálculo, muito cálculo, e não víamos uma aplicação prática disso. Como a gente... Acabei de fugir completamente do tema, mas
dentro da área de pesquisa você usa uma base muito forte de cálculo? Mas muito forte, muito forte. Tudo que a gente faz é baseado em cálculo. Tudo. Pra você ler um raio-x é baseado em cálculo. Pra você fazer um ensaio de UV-Vis pra descobrir quanto que seu material absorve de luz, é tudo baseado em cálculo, né? Mas- A física é cálculo. Então, assim, não tem como fugir, né? Não tem É como. que talvez a universidade ela te limite porque realmente a base teórica é muito pesada. Uhum. E às vezes não dá pra aplicar na prática. Mas quando você vai para uma área de pesquisa, você aplica muito e aplica, assim, extraordinariamente, sabe, tudo aquilo que você aprendeu. E esse espaço entre faculdade e área de pesquisa, seria necessário um reforço de cálculo, se fosse o caso? Porque o cara, às vezes, pode ser que ele sinta... Não, eu acho que não, porque olha, eu caí num grupo de físicos. Né? Uhum. E eu, como engenheiro, eu tive aquela física 1, até física 4, vai, né? Mas, assim, perto do que eles têm Eles como são base... literalmente física. Assim, Né? os caras são físicos da raiz, né? É. E a gente é meio físico Nutella. A gente fez física na universidade. A gente não é físico, né? A gente não é matemático, não é físico, não é químico, a gente é o A gente quê? é um pouquinho de cada coisa. É. Mas é aquilo, um pouquinho, né? Então, assim... mas não foi necessário, sabe? Assim, se você realmente pegar seu livro ou dar uma estudadinha em alguma coisa, você consegue. É só um reforço, tem que saber a matemática também, tem que filho. saber É a Não mesma, vai chegar lá. é a mesma coisa que você estudante da prova. Não, nos estudantes da prova, você tem que saber o conteúdo da prova, é isso. Mas é isso, assim, não precisa de fazer um reforço necessariamente pra entrar na área. É um baita de um pesadelo. Você sentiu essa dificuldade, Raquel, de questão matemática, quando você entrou na universidade? Eu senti sim, até porque por um tempo assim grande do ensino médio nós não tínhamos aula de matemática, por exemplo. Uhum. Não tinha aula de física, não tinha professora de física, professor, enfim. Então eu senti sim um baque muito grande, mas eu acho muito legal que na UFABC tem esse esforço para nivelar o aluno, assim, né? Então, por exemplo, tinha um curso de física para os ingressantes, de matemática. Eu fiz o de matemática, já estava na pandemia, né? Uhum. Mas achei muito legal, assim, ajuda bastante, sabe? Mas sim, sobre cálculo na pesquisa e tal, acho que depende um pouco da área. Então, por exemplo, na minha pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, assim, não tem muito cálculo, né? A gente nós entrevistamos umas pessoas. Estatística básica. Estatística básica. Mas eu acho que depende bastante da área, assim. Eu sei que algumas pesquisas da própria neurociências computacional, tem umas continhas, assim, um pouquinho mais complicadinhas, assim. Nossa. Gente, alguma pergunta? Senão eu vou engatar outra aqui. Por favor. Mano, vocês estão entrando numa conversa muito teórica, assim. Tipo, Então- você perguntou de cálculo, tudo bem, mas... Vamos- não, mas eu não não ia ser curso de- engenharia pra saber sobre essa parte de Você cálculo. é de exatas. Eu sou de exatas, sou de Você ciência. é- Ele está pensando o dia inteiro. Só que na área da TI é o seguinte, não tem tanto cálculo igual, imagino que tem uma Mas tem que ter lógica, né? Muito Tem que ter lógica. tem a lógica da computação, a lógica de... A área de TI tem mulheres? Cara, Tem bastante, tá né? Na sua- aumentando. Na minha sala tem Os programadores. bastante. Tipo, é que na minha sala eu tô no terceiro semestre, né? Que é um curso de tecnólogo. Então, tem poucos alunos, mas tem bastante, ó, tem 2, 3, tem umas 7 mulheres na minha sala. E tipo, e você vê que conforme vai passando os semestres, vai continuando cada vez mais mulheres. Os homens tá tudo vazando, filho. Tá. No primeiro semestre, no segundo, mano, a faculdade é cheia lá de mulheres na área da TI. É porque também na faculdade de manhã, eu faço de manhã. E tem cursos de secretariado. Dominado por mulher. Por incrível que ainda é. Muito. Ah, louco, muito. tem algum nome lá e tipo, eu não conheci o curso de secretariado até entrar na faculdade e ver. Tipo, eu vi que a maior quantidade é só mulheres lá. Só mulher. Tem homens, mas é muito pouco, é muito difícil ver lá. Eu sinto falta disso um pouco. Minha noiva, ela foi escolher um curso na ETEC, né? Fazer um técnico. E aí, de todas as opções, ela olhou e falou assim, cara, quer saber, eu vou escolher secretariado mesmo. E aí ela escolheu, quando ela entrou, e falou, ai, só tem mulher e tem um homem, ele, né? Enfim, e ela falou assim que, tipo, você chega lá, você só vê professora, você só vê aquela... Gente, o porquê hoje, em 2022, ano de Copa, conhece Elon Musk? Não. Por que não existe um Tem o título, fomento? né? Tem o título, né? Tem um título. Porque em 2022 ainda tem essa imagem muito forte de homem pertencer a uma coisa e mulher pertencer a outra, na avaliação de vocês. Por que isso acontece?
Eu acredito que a gente, assim como o pessoal fala, o racismo é estrutural, o machismo também é estrutural, né? Isso vem vem dos nossos antepassados, vem desde sempre, né? Tipo, isso aí, a mulher era criada pra ser esposa do lar, e é isso aí. E o homem era criado, né, pra trabalhar e prover o lar, né? Sustento. E aí, só que aí a mulherada foi vendo que tipo, tinha potencial, né, pra melhorar isso. Que não era assim, não era pra ser assim, né? Peraí, eu manjo disso aqui, né? Eu consigo entender essa conta. Tanto que se vocês olharem, né, tipo, quantidade de divórcios antigamente e hoje em dia, né? É absurdo. É absurdamente diferente, porque antigamente a mulher era totalmente dependente. Sim. Né? E assim, eu acredito que isso vem mudando, mas é o que a gente falou, isso é de gerações, então não vai mudar de uma hora pra outra, não vai. Sabe, assim como outros temas, como eu citei o racismo, por exemplo, sabe, se combate, a gente tenta, mas não é de uma hora pra outra. Não vai mudar a cabeça das pessoas. Não é tão rápido. Assim, eu acredito que vai mudar, que melhorou. Nossa, melhorou extraordinariamente. Eu falo pelo período de que eu entrei na faculdade até hoje, né? Como ele perguntou do engajamento das mulheres, melhorou? Nossa, melhorou extraordinariamente, assim. Eu diria 200%. Mas assim, tá perfeito? Não tá, né? A gente sabe que Mas não tá. a um passo de cada vez a gente chega lá. Exatamente, mas é um passo de cada vez, assim. Acredito que, né, as mulheres cada vez mais, né, entrando na ciência, as universidades federais que dão muito espaço para as mulheres, que é muito importante. É importante também uma divulgação. É porque no Brasil não tem nem divulgação científica de nada. Talvez. Mas uma divulgação científica mais eficiente, principalmente reforçando a imagem da mulher. Porque, cara, tipo assim, beleza, Hollywood, ele criou o estereótipo de toda e qualquer coisa, né? A Disney, pra mim... São as princesas, São as princesas. né? E hoje tá querendo fazer a menina guerreira. Tá só querendo ganhar dinheiro. Isso. Mas assim... Eu sinto falta um pouco, porque você vai inspirar novas gerações, certo? Tipo, como vocês hoje, que estão dentro da academia, enxergam que essa divulgação poderia ser mais eficiente para alcançar? É dando voz, colocando vocês em programas, ou é fazendo outras coisas que nem... iniciações científicas dentro das escolas, programas para formar cientistas de forma geral e aí colocar meninas, reforçar. Então, eu acho que é como o Menina Ciência faz, né? Tipo, dentro da universidade, da UFABC em especial, né? Porque eu tô lá dentro, mas em especial a gente tem vários programas, né? Tem o Congresso de Ótica também, que também é organizado por um corpo feminino. Então tem o programa Ciência Menina. Então eu acho que essa divulgação seria muito importante. E assim, os próprios trabalhos que a gente faz. Porque é aquilo, a gente escreve os trabalhos, publica lá fora. Sim. E aqui dentro? Ninguém vê. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém lê. A UFABC fez também uma coisa muito legal, um trabalho, um projeto muito legal, que é divulgar os trabalhos internamente. Uhum. Porque às vezes você tá num laboratório, você tá num corredor cheio de laboratório. O cara do laboratório do lado não sabe o que você faz. Né? Complicado. Então, eu acho que a UFABC tem trabalhado nessa interação. E no site deles, que é aberto, obviamente, não é só para a UFABC, mas é aberto, eles divulgam os projetos. Eles começaram com os projetos de doutorado. A minha reportagem já saiu. Tem outras vindo aí por aí. Depois, óbvio, vai para mestrado, vai para iniciação, para tentar fazer a divulgação desses projetos. Mas ainda assim, aquilo é um passo. Né? Falta ainda muito espaço. E falta... Quer comentar alguma coisa? Pode falar. Só complementando mesmo, né? Na UFABC tem realmente muitas propostas bacanas, assim, para aproximar a ciência da comunidade externa. E o Menina Ciência, Ciência Menina, é um projeto que mora no meu coração. Porque assim que eu entrei na faculdade, na UFABC, eu conheci o projeto, comecei a atuar lá como monitora. Hoje eu atuo em várias frentes, né? Inclusive a minha IC é relacionada ao projeto. Tem total relação com imagem do cientista, representatividade feminina e tudo mais. E é muito legal, assim, ver, por exemplo, as meninas assistem palestras sobre vários temas e são mulheres pesquisadoras falando ali com elas, né? Então isso é legal porque alcança as famílias também. Então, por exemplo, um pai que de repente não sabia o que era oceanografia, tá vendo uma mulher falando sobre o trabalho dela, que são trabalhos incríveis, assim, nossa, é sensacional. Trabalho sobre oceanografia, né? Quando eu tava na escola, tinha uma feira lá, daí a gente... O pessoal falou, vamos fazer uma coisa diferente. Daí o pessoal lançou oceanografia, mano. Foi da hora fazer o trabalho e pesquisar sobre tudo. A gente até tematizou a sala lá, ficou da hora. Legal. Pintou de branco e azul. Não, mas é sério, tipo, daí teve cada parte falando do que fazia, de como era, qual que era o salário e... Oxi. Pode continuar. Foi um trabalho legal pra mim conhecer, porque eu não conhecia. Tipo, falar oceanografia... A gente não sabe nem o que é.
Exatamente, porque a gente, igual você falou, nós somos ensinados a seguir uma meta, uma rumo só, a aprender somente uma coisa. Então, quando tem pessoas que fazem você abrir literalmente a sua caixinha e ver que tem outras áreas além igual para os homens, da área da TI, de mecânica, engenheiro... Cara, você pode ser professor se você quiser, você pode ser Tirando dessa área. dançarino, você pode ser dançarino, né? E, tipo, eu sinto falta também de mulheres empreendendo, porque eu vejo que às vezes vocês fazem uma pesquisa interessante e aí na hora de fazer uma tecnologia, mano, pode ser a coisa mais besta do mundo, faz e vende, porque eu acho que eu sinto falta dessa imagem um pouco da mulher empreendedora. Assim, mas eu acho que uma das grandes partes da empreendedorismo são mulheres. Às vezes não Sim. o empreendedorismo básico ou ali que se autossustentável, tá ligado? De início, mas eu vejo que a maior parte que quer empreender são as mulheres, Sim. que empreendem. Tem uns homens ali, mas é igual você falou, os homens eu acho que eu vejo que tá mais lá no alto patamar, não sei por quê. A gente sabe, mas Enfim, mas tipo, as mulheres são grande parte, porque elas têm vontade, não, eu vou querer, igual a professora comentou, não, pô, eu não quero ser mais uma aqui no meu, você é diferenciada, eu vou fazer a minha história. E consegue, ao contrário do homem, que homem, quando não se vê sozinho, desiste. Mulher não. Eu quero provar que eu quero ser melhor pra mim e pro mundo. Mas só pra complementar, em Anguera também vinha com um projeto de divulgação mais para a área feminina. Tanto que nas semanas de engenharia, eu dava palestra de mecânica automotiva para mulheres. eu lembro que você... Pra mulheres. Foi 2018, Foi. você chegou a comentar Isso, na eu sala. lembro, até uma palestra toda cor-de-rosinha. Foi, eu assim, a lembro. gente falava de quando trocar o pneu, de quando ver o óleo, de por que não colocar água que o carinha lá do posto quer colocar no seu carro. Não. Né, o reguladorzinho. O posto, se até a gasolina é batizada, não acredita em nada do que eles falam. Então, né? E aí a Anguera abriu esse espaço. Foi muito legal, porque a gente teve bastante mulheres até de outros cursos. Porque Sim. não era um curso não era uma palestra para engenharia. Era uma palestra para todas as mulheres conhecerem um pouquinho mais do seu carro. Com Né? certeza. Então foi bem legal. Então, assim, esses espaços têm sido abertos. Mas é aquilo, né? Aos poucos a gente vai vendo uma evolução, né? Grace, como você trabalhou na Volkswagen, tem alguma coisa em algum carro feito por você? Feito por você não, que você teve Tem ideia. certeza. Trabalhei no Polo, trabalhei no Fox. Né? E aí... Qual parte do carro? Não, mas que você deu a ideia que ela montou por você. Ah, não. Aí não, é muito difícil, porque Um projeto. basicamente já vem de fora, né? A Brasil, gente não opta basicamente nada, né? O projeto chega a ponto pro Brasil, o Brasil tá, projeto aqui, vamos... Adapta A gente reforça o sistema de amortecimento, Isso, troca o exatamente. banco e já era, porque as estradas nossas são ruins. Pra não ser caramelo. Cara, eu vou te falar que eu vi um bagulho interessante. Reduz o motor, né? Porque o... Infelizmente a gente não tem voz nessa parte. Né? Tramontina. É. Infelizmente. Fala. Não, eu queria falar que no Brasil é referente a carro. A gente vê que o brasileiro parou de reclamar sobre buraco na rua. Não que o Brasil deixou de ser menos esburacado. Não que você acostumou, aqui os carros antes era tudo hatch, compacto ali, e agora tá vindo as famosas SUVs, né? Uhum. Então, SUV, né? SUV, tá na mesma área. E aí, Nossa. Tramontina coordenada, né? Sim, mano. Que A oferece. gente gosta de pilhar ele. Não, mas é tipo assim, e tá melhorando muito, porque você vê que tá saindo aí aquele Renault Kwid, as Duster, tá saindo muito esses carros, então tem uma suspensão preparada, porque é um carro tanto pra estrada quanto pra off-road. Então ali você vai passar no buraco, você nem percebe, isso tá melhorando muito. Você que trabalha nessa área da engenharia, você vê que isso tá... Não, tem melhorado muito, né? Mas eu acho que os projetos em si têm melhorado muito. Qualidade. Apesar de que antigamente a gente fazia carro pra durar 10 anos, né? Hoje faz pra durar 3, 4, né? Não, 10 anos também. 10 anos. Como é o nome da... Enfim, acho que era o HB20, que depois de uns 2 anos ele já fica tremendo. Ah, mas é vibrações e tudo. mentira. Eu tinha um HB20 e não tremia, não. É lenda. É lenda, isso? É lenda. Oh, meu Eu Deus. acho que tem melhorado. Os projetos em geral têm melhorado. Eu acho que o nível da engenharia no Brasil tem melhorado, sim. E acho que tem muito a ver também, né, com a participação de mulheres e com o nível do certeza. pessoal que está trabalhando. Mas o porquê? Isso, oh, meu Deus, temos uma mosca inconveniente aqui. Aí, Vic. Eu fiquei. Só espanta lá. Ó, sim, vamos continuando aqui. Liga o ventilador.
o maior... Qual foi o maior projeto que você viu na sua frente que você ficou abismado? Você falou, gente, é isso. É a obra mais linda da engenharia em que você participou ou que você viu. Ah, cara, eu acho que ver um projeto nascer, de um carro nascer e crescer, e depois você ver o carro na rua, você sentar e dirigir esse carro, você tirar ele lá, sabe, assim, da montadora, bonitinho, fazer o teste no pátio, assim, é incrível, né? É incrível porque você viu aquilo no papel, você viu que era uma ideia, né? Você chegou a trabalhar com... Você não fez muita parte de desenvolvimento de projetos, né? Então, eu fiz a parte de desenvolvimento de produto, mas dentro da Johnson, né? Dentro da Johnson? Você fez o que lá dentro? Aí lá a gente trabalhava com o desenvolvimento dos bancos, né? Pra todas as montadoras. Que era... Tem que fazer cálculo de vibração, Tudo, vibração, ressonância. ponto H, ressonância, ruído, airbag, teste climático, meu Deus. teste Aí entra os cálculos. Aí de entra os flash, né? O flash test. Nossa, meu Deus do céu. Tudo isso a gente fazia. Então, qual foi o banco mais sensacional? Toyota, sempre. Toyota, sempre Toyota, sem dúvidas, Toyota. é o melhor? Os caras têm um lema de projetar muito e testar pouco, né? Então eles projetam muito Sim. pra depois ter um produto de qualidade já ali. O No protótipo teste. deles já é um produto de qualidade. Testando. Ao contrário do americano, né? Que tipo, projeta pouco, testa muito. Aí vai mudando, né? Sim, sim. Então os japoneses não, né? Eles projetam Eficiência, muito. né? Eficiência. Meu Deus. 100%. É por isso que os carros deles são mais caros, só que o básico pra eles é o carro completo com tudo. O básico né, câmbio automático, vidro de trava, direção A elétrica. gente tinha um baita braço de medição pra medir o ponto H, que é aquele ponto Sim, do sim, carro, né? Onde a gente projeta carro, o cara vinha com umas réguas. E media com a régua. O japonês vinha com a régua. O japonês media com a régua Com a e régua. fazia. A gente, todo um esquema, aquele braço Aham, articulado sim, sim, pra sim. pegar o ponto e tal, ele vinha com uma régua. E media. E dava certo. Tá, eu quero O saber a tradicional, fórmula. o tradicional, Eu vou comprar o curso dele na Hotmart. aquela, time ganhando não se mexe. Mas, Então, assim, eles eram muito mais projetos. Então, assim, os projetos deles eram de primeira, sabe? Não tinham que mexer. mas o que fez o projeto dele ser tão eficiente assim nessa parte? Porque a matemática é a matemática, a física é a física no mundo todo, né? O que tem de Eu acho que é a diferente? dedicação deles, né? Eles refazem Eles, tipo, mil vezes o por não cálculo. dormir, foco, trabalhar 24 horas, né? Não tem aquela historinha do japonês que morreu trabalhando e ninguém nem percebeu, né? Nossa, Então é isso, né? tipo isso. É tipo Meu isso. Deus. Eu acho que é muito foco mesmo. É. Uma pergunta que me veio aqui na minha Vamos lá. cabeça agora. O Brasil dentro do meio automobilístico, você vê que ele tá numa Tá. colocação boa? Porque você comentou aí dos japoneses, que eu sei que projeta carro. Japoneses, alemão, os americanos. Acho que Tem a Coreia também, coreanos Coreia e o também. Brasil assim, nesse É. meio. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro veículo elétrico foi projetado no Brasil, né? Pelo Gurgel. E mataram o projeto dele. Já ouvi falar desse cara, é um cara bem O Silvio Santos. Isso, exatamente, até o meme lá do Silvio Sim. Santos, né? Não, eu Primeiro não vi carro tão elétrico. meme, eu vi tipo uma página Ah, falando. entendi. A gente falando, caramba, a gente critica Foi. tudo. O primeiro carro elétrico foi criado aqui. Gente, primeiro na história. Não, teve uns antes, uns testes. Só que ele levou completo. Ele levou Pra completo. vender, entendeu? Pra desmontar, entrar nele e sair andando. Só que foi feito como piada no próprio programa. Só que virou piada no programa, virou piada no Brasil, e aí né, mataram Aí- o carro elétrico, logo em seguida a Gurgel também, que era brasileira, Aham. tinha projetos brasileiros, Sim. morreu. E aí, infelizmente, a gente hoje convive com projetos internacionais adaptados para o Brasil, né? Aí em 2022 o Elon Musk Então. coloca umas baterias de silício que ninguém tá sabendo pra onde tá indo isso aí, tá todo mundo batendo palma. Palmas. Sobre o carro elétrico, comentando sobre isso. Eu vi aquele cara que faz autosport, que ele é piloto de teste, bravo. Sim, sim. É um moreninho, tá ligado? Eu não sei o nome Obrigado. dele. É isso aí. É o cara do É, o autosport. cara do Globo Esporte, é um esporte. Globo Esporte ou Não, do Globo Esporte Você mesmo. não é moreninho, você tá falando do Megão, então tem o Megão. Não, ó. cara, você depois eu mostro pra vocês. Ele Obrigado. falou que na história do carro elétrico já morreu 4 vezes. Porque ele não foi autossustentável, ele não explicou muito bem o motivo, Não, mas mas- por causa das baterias. Tá, tudo bem que o carro ele pode ser um pouquinho mais caro, fala que é a economia. Bem mais caro. E Infelizmente. É porque... desculpa. Obrigado. Aí. Esse cara é engraçado, mano. Aí, por exemplo, desse você carro. entra na pilha. Não, não é pilha não. Aí, tipo, essas baterias tudo bem, tem, sei lá, 5, 10, 15 quilos de bateria. Só que essa bateria ela dura ali.
quando acaba o ciclo da bateria, pra onde que ela vai? Aonde que... Tá ligado? Onde descarga. Dizem que vai ser autossustentável, tudo mais. Ela dura 10 anos de garantia de fábrica, mas ela tem 12 anos de vida, né? Então... Eu tô falando que a gente tá trabalhando muito com veículos elétricos híbridos no Senai, a gente já tá dando curso de manutenção de Você veículos está no elétricos Senai, né? híbridos. Não falamos sobre o Senai. A senhora está no Senai. Então, agora estou no Senai do Ipiranga Automotivo. Esqueça. Maravilhoso. Quem quiser fazer uma visita, pode ir. Muito legal. Tem todas as tecnologias, carros que não existem no Brasil. Carros nanotecnológicos que amassam e voltam para a posição original. E pra fazer um curso lá, como é que eu... Para fazer um curso lá, fácil. Só entrar no site, procurar os cursos, se inscrever. Tem curso de graça e eu pago. Tem curso Faço de os graça, dois. tem curso pago. Faço os Mas, dois. assim, na área de automotiva, a gente tem o que montadora não tem no Brasil. Mentira. Né? Verdade. E a gente já tem pós-graduação de veículos elétricos e híbridos. Eu entrei lá como instrutora de elétricos e híbridos. A gente tem um curso muito legal que, inclusive, os alunos andam, né, no veículo, no BMWzinho lá, elétrico. Então, muito, muito legal e é o futuro, né? Com Você sabe que tem certeza. montadoras aí que até 2024 vai substituir toda, né? Toda. A linha por- a E eu linha fico por triste com elétricos isso. e híbridos. Fico triste. Não, mas eles vão colocar o som do ronco do motor igual a Tesla faz. Já tem esse som, né, irmão? Ô, Grande, É igual. Não, mas qual que é a graça? você por ser apaixonado por carros automotivos, você já foi muito no como que é o nome? Autódromo de Interlagos? Não, Auto Show. Sempre, auto show, salão do automóvel, sempre, todo ano que tem, né? Qual é a experiência? Já trabalhei no salão, quando eu trabalhava com montadora. Apresenta mostrando os motores. Qual que é a maior experiência gratificante que você tem por isso? Eu acho que é um aprendizado, assim, assim, você não vai lá só para escolher um carro, você vai quem vai com olhar técnico, vai para conhecer tecnologias, né? E eu acho que você conhece muita coisa que você fala assim, caraca, a gente podia ter desenvolvido isso aqui, por que a gente não desenvolveu? Por que eu não pensei nisso? Né? Tipo, assim, a gente tem capacidade de desenvolver, né? Coisas... Por exemplo, os vidros autolimpantes com partículas, né? De partículas nano. Cara, a gente tem uma baita... um baita grupo de estudo de nanotecnologia no Brasil, não só pela UFABC, temos outras universidades. E por que a gente não desenvolveu isso? Aquela, a gente mata nossos próprios sonhos. A gente mata os nossos é tipo o Gurgel, né? A gente mata nossos Gente, próprios produtos. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os nossos cientistas, entendeu? Ou os caras que estão fazendo, que nem o engenheiro. A gente pega essa tecnologia desenvolvida e aplica, né? Vou usar uma frase que a gente, né? O perfeito já nasceu tarde, né? Então nada é perfeito. Então, assim, quem vai no salão com esse olhar técnico, os engenheiros, os cientistas, a gente vai realmente para aprender. E lá, às vezes, você vê algumas tecnologias que você fala, pô, eu não fiz isso, mas eu posso fazer melhor. Ou eu posso fazer diferente. Eu posso fazer a mesma coisa diferente. De repente, custando menos. Qual foi a coisa mais maluca que você já viu lá? Eu acho que esse carro com uma tecnologia que bate e volta. Quem que foi a fabricante? Não pode. Todo bêbado acredita. Tanto que ele tá num cenário, num lugar totalmente restrito, assim, poucas pessoas. Fala a vendo, sala, fala a sabe? senha de acesso, por favor. Sem Onde que é que eu acesso. acesso? Onde que é esse cenário? Quem que é essa aí que eu vi? Só uma coisa. É um BMW, é uma tecnologia incrível, né? É BMW? Mas é baratinho, assim, a gente Só mesmo, né? Quanto? uns 700, 800 mil. Tá, isso daí, você acha caro? Não. A gente vai comprar aqui. Não, Você pô. quer, Raquel? É que Manda aí meu pra celular tá gravando aqui, eu ia ligar pro meu gerente. Já reservar um já. Não, essa semana mesmo A gente vende ouro porque, tipo, só pra dizer que a gente é pobre. A gente é o que a gente vê, tudo. Eu só moro em Santo André porque eu amo ABC. Eu amo ABC. Eu amo a Volkswagen, mas dirijo um Fiat. Vai falar mal, você volta a pé. Não, sei. Eu, Volkswagen, dirijo um. Eu amo o carro que eu tive, então. Minha paixão pela engenharia, pela A relativa. tecnologia ela mudou bastante, mas minha paixão mesmo é por um Golf, ano 95, por causa do meu pai. Esse carro, assim, o Golf tá no meu coração, ele não é um carro, como dizem, é uma máquina. E o Polo é o bebezinho dele, né, o filhinho. Mas mesmo assim, meu pai tem um Polo 2018, eu dirijo ele, é sensacional dirigir aquele carro, a estabilidade... O que você quer falar? Eu tô rindo. Fala! Eu tô lembrando do seu pai quando você tá dirigindo. Mas carro da Volkswagen, eles te dão uma segurança, uma estabilidade muito boa. A gente sempre teve a
aquela máxima assim, Volkswagen é motor, né? Os caras são focados em motor, né? Não tem como. Só que eu acho que outras partes vieram melhorando muito também. Acabamento, essa parte toda. Eu troquei meu HB20 também por um Polo, né? Tudo. Eu falei que era dela? Eu falei. A gente passou ali. É o Polo. Aí o Abner falou, não tem um carro desse. A última vez eu lembrei do HB20. Eu falei, ela trabalha na Volkswagen, ela tem um Polo? Totalmente cenário. Quem trabalhou sempre vai ter. Não, mas não tem como, cara, é incrível. Eu queria puxar essa conversa então um pouco para neurociência. Já que a gente tá falando de pesquisa, vamos puxar um pouquinho. Raquel, qual a maior novidade da neurociência pra gente? Nossa, a maior? Não sei, depende do ponto de vista, assim, né? A última. Fala do jeito que nós acéfalos aqui entendemos, por Por favor. favor. Nós leigos, humanos. Acéfalos mesmo. Tem muita coisa legal, assim, muita mesmo. Agora eu não consigo pensar em uma, assim, sabe? Mas o legal da neuro é que tem sempre coisas muito novas, assim, são coisas de várias áreas. Então, por exemplo, dá pra integrar neurociências com automobilística, dá pra integrar com várias coisas, assim. Então, não sei, acho que tem muita Inteligência artificial. Pra gente aqui, porque eu não sei o que é neurociência nem o Paulo. Explica pra gente o que seria. Por favor. Só uma coisinha. Ela explica ou a gente dá tchau pra turma da rádio? Dá tchau pra turma da Vamos rádio. deixar o pessoal Rapaziada, seguinte, você da rádio, você nosso querido ouvinte, entendeu? Você nosso querido ouvinte, quero agradecer a você. Quiser continuar com exclusividade no YouTube agora, hein? Um beijo, tchau pra você. Rapaziada, tem alguma coisa a dizer? Um beijo do Big. A gente agradece você ouvinte e até a próxima. Valeu. Pode continuar. Neurociência. Então, neurociências é uma área de estudo, né, que ela é muito interdisciplinar, como eu falei, mas ela basicamente está estudando ali o que está acontecendo no sistema nervoso central, né? O que é isso? É o seu cérebro, o seu encéfalo, e tem também a sua medula espinal. Então, acho que tudo relacionado ao ser humano, basicamente, tem ali um caráter, ali tem ali um pouquinho da neurociência, assim. E aí tem as aplicações, assim. Tem a microbiologia, né, aquela parte biológica da neuro. Tem a parte computacional, que é super legal, que os meninos falaram aqui de inteligência artificial. E tem também a parte cognitiva, que eu acho muito legal, assim. Então, psicologia cognitiva, coisas assim, sabe? Então é nesse sentido. A parte da inteligência artificial que ele falou, você comentou agora, é bom que envolve também tanto a neuro quanto a parte da TI, mas para a área da Python, né? Não Python. Mas da rede neural, no caso. Sim, rede neural, eu tava tentando lembrar o nome. A inteligência artificial é uma rede neural. Que você tem que estudar o cérebro humano para tentar fazer com que o computador chegue naquilo. Eu acho que isso aí aqui não tá assim, não tem uma divulgação boa, mas já tá muito avançado. Tantos robôs aí como igual do filme do Eu Sou Robô. Tem robôs que é igual aquilo lá. Já. Só que a gente não conhece, não conhecemos, né? Daqui a pouco não vai ter mais motoristas nos carros, Não a gente vai. não precisa mais dirigir. Lá no Senai a gente já estuda a integração de pedestres com carros, carros com estradas, carros com sinal, pedestre com sinal, todas essas interações por meio de inteligência artificial. Mas, Grace, isso não mata um pouco o sonho de uma pessoa querer dirigir? Não, mas é possível também dirigir, né? Dá pra dirigir, né? Não, Você tem opção, tem né? opção. Mano, Mas que nem você falou que a Volkswagen preza muito motor. Talvez pra quem gosta de sentir ali, né? Mas não vai dirigir desse modo. Mas pra quem não gosta de dirigir, pessoas fazendo uma viagem, né? Hoje em dia o tema todo mundo. Eu jogando videogame no Tesla. Eu dormindo no Tesla. Mas olha só, a Tesla, acho que a coisa mais inteligente que a Tesla fez não foi fazer o carro elétrico. Não. Foi popularizar o posto de abastecimento Exatamente. nos Estados Unidos inteiros. Você atravessa o estado, o país inteiro, em qualquer direção, abastecendo a cada 100 quilômetros. E aqui no Brasil está aumentando também, né? Sabe, já tem restaurantes à beira da estrada que já tem também, né? Entendeu? Não é igual o Bitcoin, que é só uma onda. Tipo, Não, carro elétrico é o futuro. Carro elétrico é o sem futuro. dúvidas. Só que, assim, temos pesquisas aqui, inclusive acho que de uma mulher brasileira sobre bateria ela recarregar mais rápido. Que
1 hora, 10 horas você carregar um carro aí mata, né? Um carro também, né? Não, mas já tem carros com menos já. Com menos já? Em menos tempo já. É que eu vou fazer o papel do diabo. Porque eu gosto do som do motor, eu gosto de ligar aquele cara. Vou usar uma analogia aqui que eu também vi. Aí. Pô, você vai no churrasco, certo? Tem a churrasqueira de micro-ondas. Certeza que de micro-ondas ele é muito mais rápido. Sim. Só que você vai no churrasco, você não vai querer comer. Não, vai num churrasco com seus amigos, você não vai querer comer um churrasco de micro-ondas, você vai querer na churrasqueira. É que no Brasil temos os famosos gearheads, né? Os cabeças de marcha. O cara que é bitolado por carro e ama carro. Esses caras, eles podem até gostar ali pra modernidade, mas eles vão querer o ronco do motor, um V6, um V8, um V10, pô. Eu mesmo. Eu sou apaixonado por carro. Eu teria ali um elétrico pra ver como é que é, mas, mano, certeza, carro ali é combustão. Eu vi um ronco. Trocar mais. O bagulho que eu não gosto que tá acontecendo é que tá saindo carro manual de linha e tá entrando nos automáticos. Pô, a emoção de você poder errar a marcha ali de. E ferrar com a marcha. Não, mas tipo, dá uma reada. A sensação. É, exatamente, a sensação de você poder dirigir no carro manual é perfeita. Porque quem dirige no carro automático eu falo que você dirige, mas pra aprender mesmo, carro manual. Então a gente tem que colocar da seguinte forma. Você. E outra, usa mais também o cérebro pra você treinar no manual, a coordenação e tudo mais, as coordenações motoras do que o automático. Carro manual vai ser pra você, tá começando, entendeu? Pra aprender. Mas eu sou a favor da... Se eu não precisar nem encostar no carro pra mim... Nem abrir a porta. Nem abrir a porta, entendeu? Ele tem que me reconhecer. João, cheguei. Senhor, a caminho. Uma vez eu vi um programador falar que ele gostaria de criar uma espécie de central de rede de inteligência artificial para que todos os carros fossem integrados. Então, eu quero ir daqui para tal lugar. Eu coloco o destino, o meu carro vai me levar até lá. Só que tem alguns atenuantes. O que me garante que vai ser eficiente? Uma árvore caiu. Você já paralisa todo o sistema. Tem algum tipo de eficiência? Como a gente otimizar esse tipo de coisa? Não, hoje já os detectores já permitem, né? Que antigamente tiveram uns testes com carros autônomos que assim, ele detectava pessoas, mas por exemplo, ele não detectava um cachorro, não detectava uma bicicleta, não detectava outras coisas, né? Hoje em dia os sensores já detectam, então assim, qualquer obstáculo, qualquer coisa que passar na sua frente vai ser detectado. Hoje em dia os sensores já são bem mais desenvolvidos, né? Então assim, o ideal é claro, se você encontrar uma árvore, ele vai ter uma certa distância, ele vai reconhecer isso e vai parar o carro, ou vai reprogramar, enfim, vai virar uma esquina se for necessário, né? Enfim. Então hoje a gente já tem sensores muito mais desenvolvidos do que na época lá que fizeram o teste e atropelou o cachorro, atropelou o menino de bicicleta, né? Até É a mesma coisa que ter aula virtual na autoescola. Você pode matar até 30. Isso, mais ou menos, né? Mas uma pergunta que tava vindo aqui sobre o carro manual e automático, sobre que o ser humano ele tá querendo algo muito mais Prático. prático não, ele tá querendo acomodado. Aí dentro da área da neurociência, no caso da neuro, você vê que conforme o passar dos anos o ser humano tá ficando mais, vamos dizer, preguiçoso, sedentário em relação a isso. Do ponto de vista evolutivo, assim, né, faz sentido que a gente tente economizar o máximo de energia possível. Então, por exemplo, um exemplo muito basiquinho, assim, dieta. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em ter uma dieta restrita, por exemplo, ou então uma dieta ideal? Porque faz muito sentido para o cérebro tentar armazenar o máximo de energia possível. Isso faz muito sentido, né? Porque, que nem, lembrando o passado e tal, tinham épocas de fome, não é que nem hoje em dia, né? Você vai no mercado e tem milhões de opções. Assim, não, mas o mercado tá tudo caro, tá? Ela falou preço, não falou preço. Calma que a gente economicamente não entrou nesse assunto. Economia? Entendeu? E tem um pouco disso, assim, né? Essa parte comportamental, assim. Mas eu não sei te dizer se... Não sei se eu posso afirmar, assim, as pessoas estão mais preguiçosas. Eu acho que hoje em dia tudo é mais fácil. Nós conseguimos facilitar muito a vida, assim, em níveis, nossa, é surreal, assim, que nem o exemplo do carro elétrico. Você pode ficar deitado. Você fica lá, deitadinho, assistindo um filme e o carro tá lá, fazendo seu trabalho. Mas sabe o que eu acho? Hoje em dia o pessoal preza muito pelo tempo. O nosso tempo está muito caro. Então, assim, se você puder ir pro seu serviço, de repente você levar 1 hora de deslocamento, que você puder ir trabalhando e não dirigindo, você ganha 1 hora pra voltar, são 2 horas do seu tempo. O nosso tempo, pode parecer que não, mas o nosso tempo custa muito caro. Custa muito caro. Eu uso exemplo meu, porque eu faço 2 cursos, né, de manhã e à noite. Então, do dia eu gasto no mínimo umas 4, 6 horas só pra em deslocamento e
Ou eu fico ouvindo música, jogando, eu perco totalmente esse tempo. Tipo, 6 horas do meu dia vai pra vala, fora os outros tempos que tem pra dormir, alimentação, o tempo ali, exatamente. Sim, seria maravilhoso. Se nesse tempo você pudesse estar, tipo, tranquilo, assim, bem passivo, assistindo, sei lá, Netflix ou estudando. Não sei, Eu acho que nesse quesito aí, eu acredito que o ser humano ele tende sim a querer não trabalhar, a não ter esforço manual, mas é para isso que nós desenvolvemos a tecnologia, para facilitar a nossa vida. Então assim, se nós criamos o carro é porque eu não quero ir andando daqui até a praia, eu quero chegar lá em um determinado tempo e com um conforto. Só que você não vê que isso, não sei se você assistiu o filme do Wall-E. Sim. Você acha que não vai a produção, não, vai aí você evoluir tá pra chegar não, no nível daquele? Não, Não daquele, mas aí aquele filme da Disney, aí você tá discutindo uma outra coisa, certo? Você tá pensando o seguinte, são pessoas dentro de um cenário fechado. Não quero dizer O filme do Wall-E, eles são pessoas confinadas em um ambiente fechado, condicionadas àquela situação. A vida humana é muito diferente. Amanhã ou depois você pode ser mandado embora. Um exemplo, lá eles vão ter sempre comida, vão ter tudo a todo momento. A humanidade nunca vai acabar com a peste, com a fome ou com nada disso. Então, nesse sentido, mesmo que você tenha uma alta tecnologia, o ser humano nunca poderia chegar a ser aquele obeso do Wall-E que tem tudo em volta. É impossível. Não, mas não quis dizer nesse cenário de obeso, eu quis dizer... Sim, mas de preguiça, tá ligado? Deixar a tecnologia toda, resolver você. Mas é pra isso que a gente tá fazendo tecnologia, pra você não ter que limpar a sua casa. O seu tempo ser direcionado pra outra coisa. Meu, algo mais produtivo, algo mais... normalmente. Exatamente, você já imaginou? Tá, eu reclamo tanto que é 2 horas de trem pra ir, 2 horas de trem pra voltar. Cara, se eu tiver como otimizar esse tempo, minha vida é um sonho. São 4 horas do meu dia que eu posso fazer qualquer coisa, inclusive nada. Aí vai de você aplicar isso para evoluir ou para regredir. Entendeu? A tecnologia ela tá aí. Graças a Deus, hoje a gente tem agricultura que você não precisa arar a terra para comer, velho. É isso que eu falo. Não fala mal, não, já. Curso de agropecuária, viu? Agropecuária. Porque não, tinha uma parada assim, que eu me vi numa situação de um curso que eu tinha que fazer. Aí tinha agropecuária ou planificação. Aí eu falei, ou aprenda, naquela pensamento de zoeira, que é o quê? Com 14 anos? Ou aprenda a fazer bolo ou plantar maconha. Aí no final eu aprendi a plantar alface. Tá ali, né? É só trocar a planta. É só trocar semente. Aí entrou uma coisa que eu queria perguntar que acabou fugindo. Dentro da neurociência, claro que você deve ter um estudo sobre isso, sobre como as drogas afetam o cérebro. Não como, mas... No geral. Defina o chapamento, não, mas é tipo... a brisa, não, é que fugiu a palavra, mas tipo... Ele já conhece essa parte. Mas tipo, dentro dessa, assim, tem um afeto, causa sérios problemas dentro do cérebro, né? Sim. Eu ainda não fiz neuropsicofarmacologia, acho que esse é o nome da matéria, mas, assim, num panorama geral, a gente sabe, sim, que existem muitos efeitos negativos das drogas no cérebro, né? Acho que especialmente as ilícitas, porque nós consumimos drogas diariamente, né? Tomando remédio. É bom, Rivotril. Sim. Mas, assim, a gente sabe, sim, que elas são ilícitas por um motivo, né? Fora todo o contexto, né? Enfim. Então. Sim. Biologicamente também não é uma coisa que você vai tomar e vai falar, nossa, isso é muito bom pra você, olha como você tá melhorando e tal, sabe? Sobre a maconha em específico... Que é o que ele quer saber, né? Que a gente sabe. Maconheiro. É por isso que eu perguntei, porque é o que tá mais comum ali. Você vê que o pessoal que usa, eles têm um cérebro um pouquinho defasado, só que eles ainda conseguem, né, viver em um ambiente, porque quem usa crack, usa cocaína, esses outros tipos de drogas, eles não conseguem viver em uma sociedade normalmente, tá ligado? Se torna uma pessoa mais agressiva. Tanto o álcool ainda a pessoa consegue usar igual... Não, o álcool é uma droga. Se eu pudesse, eu deixaria... É uma droga, porém a pessoa... depois de não usar, ela consegue viver em sociedade, entendeu? Por isso que eu quis dar ênfase nessas duas questões. Mas então, afeta?
Assim, eu não vou falar então da maconha, eu vou falar no geral, né? O que a gente sabe é que as drogas, elas fazem uma coisa que, humanamente falando, você já seria incapaz de fazer, né? Seu cérebro seria incapaz de fazer. Que é te dar uma recompensa em níveis absurdos, assim. Então, por exemplo, sei lá, uma coisa que alguém gosta muito, tipo, ficar com os meus amigos, por exemplo, uma coisa que me satisfaz muito, que eu gosto muito, então você tá liberando ali uma certa quantidade de prazer, tem uma certa recompensa, e quando você faz uso, né, de uma droga artificial, essa recompensa é gigantesca, assim. De novo, humanamente você seria incapaz de ter esse nível de recompensa. Então isso é um pouco perigoso. Dopamina, né? Porque isso atrapalha o funcionamento do seu cérebro, né? Então, por exemplo, esse negócio das pessoas, você comentou, né, de terem dificuldade de estar em sociedade, é por isso. Por quê? Porque não vai ter nada que vai fazer o que a droga faz por ela. Eu amo muito meu filho, por exemplo, mas eu amo ele, mas esse vício biologicamente é muito... Meu filho não me deixa eu ver o duende, né? Então, desculpa aí. Então, mas você é louco. Oh, meu Deus, olha, já deu. Vamos aí. Considerações finais aí, Big? Jogou a bomba pra mim mesmo, hein? Não, vai passar por todo mundo, por elas, e você fecha. Joga pro Paulo, que ele ficou mais quieto do episódio inteiro. Consideração final? Você ouvinte. Obrigado, acertou! Nós temos um dilema aqui que o Paulo, toda vez que ele vai fazer a finalização ou a introdução, ele fala: vocês ouvintes, e o Rafael, que é o dono da rádio aqui, ele falou: não, quando você está direcionando, você tem que falar pra você, porque é uma pessoa. Pode ter várias pessoas escutando, mas foi a pessoa que colocou ali, então você tem que falar pra ela se sentir acolhida. Aí eu falo toda vez: vocês ouvintes. Vocês ouvintes, tá ok? Você ouvinte, obrigado, a gente agradece de coração, mas mais uma vez a audiência. E... Engajamento. Eu não sei nem porque eu tô te olhando, cara. Você sabe. Eu sou maravilhoso. Você sabe. Nossa, é lindo. Você sabe. Mas a gente agradece esse projeto cada vez tá melhor. Crescendo. O Adriano não tá com a gente, mas tudo bem. Vai crescer a barba, eu vou voltar, relaxa. Você também treina quando ele tira a barba? Muito, muito, muito. Eu lembrei de quando ele tinha, tipo, 16 anos. Sério, esqueço. Parece um vídeo, né? Que barba é maquiagem do homem, né? Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Obrigado. Lembra que a gente é irmão. Não vou falar que a gente parece, tá? Só quer te lembrar isso. Obrigado, viu? Vamos lá. Não, presta esse óculos que você tá usando, hein? A minha namorada usa, então já era, deu limite já. Aí eu falei. Valeu, coitado. Bom, gente, da minha parte eu quero agradecer muito, certo? A presença de uma professora e doutora Grace Kelly. Uma futura profissional de neuro. É uma futura pesquisadora, segundo ela, né? Ela falou que quer ser pesquisadora, então eu apoio. Se ela não quiser mais ser e vender miçanga também, tamo aí. Viver da arte dela. Viver da arte dela, entendeu? Ou da pesquisa. O Brasil precisa de tantos pesquisadores e pesquisadoras que, tipo assim, é outro patamar. Precisa de investimento, né? E Vamos tornar o Social Black parte do Shark Tank para poder investir. Beleza. Quero agradecer de novo a presença da Raquel, né? Raquel de Assis, vulgo minha irmã. Mas, acima de tudo, uma grande pessoa. Doutora Grace Kelly, muito obrigado pela sua presença, viu? Pela sua contribuição também na ciência. E esperamos que daqui pra frente, se pudermos um dia fazer outro podcast, quem sabe nós não estaremos falando aí. Cara, já me deu vontade. Você tava fazendo na faculdade, né? Então, quando ela termina, quando não sei se falta muito, mas assim, quando ela for se aprofundando mais, aí... Ela começou de novo. Trazer de novo pra aqui, pra Não, já tem um ano, já. Tem uns 2 anos, né, cara? Entendeu? Aí ela volta pra gente focar mesmo só na maconha. Só no cérebro. É no cérebro que ele Se fez. você quiser conversar com ele, é só falar com aquele cara lá. Entendi. Você lembra? Lembro daquele cara. Fala nada pra você, não. Mãe, eu vou sair do programa. Seu problema é o álcool, né? Aí, Bigão, é tu? É tudo, cara. Tá.
Não, vou falar aqui, mas enfim, gostaria de agradecer você que está ouvindo aqui, esse momento. Pô, vocês estão apoiando bastante projeto, tá tendo, como o Paulo diz, engajamento. Gostaria de agradecer e estamos melhorando cada dia mais. Teve uns problemas técnicos aí nos 2 episódios passados, arrumamos, mas acontece. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão, né? Gostaria de agradecer a conversa, eu achei que seria uma conversa aqui totalmente... A gente acha que ia ficar bem perdido. Técnica, só Porque o Abner, ele gosta de falar, quando ele vai, ele solta. Eu achei que seria uma conversa muito técnica, e não, teve ali um papo que eu consegui me desenvolver, o Paulo conseguiu entender, né? Falar nem tanto, né? Entender, e foi um papo da hora conversar sobre o meio automobilístico, um pouquinho sobre... A neurociência. A neurociência e também a mulher na ciência, o Abner quis nos trazer aqui. Como ênfase, né? Como ênfase, né? O poder da mulher, né? É o poder da mulher, pra tirar daquele pensamento, daquele machismo Leigo. estrutural. Quê? Aquele pensamento leigo, ele quis dizer. Daquele Leigo. pensamento, Machista. daquele machismo estrutural, tá ligado? Que a mulher pode entrar sim em outras áreas. E deve. Porque ela tem que ter um incentivo, tem que saber, pô, eu gosto de fazer isso, então é isso que eu vou seguir. Não seguir o exemplo ali, o Abner da esposa dele, esposa noiva. Noiva. É, Futura. outra esposa. Não, mas o Abner tá no Paraná, cara. É o nosso. Não, vou fazer secretariado mesmo porque não é o que tem aqui. Não, pô, ela tem que seguir o sonho dela. Sigam o sonho de vocês. Vocês são capazes. Você, mulher, é capaz disso. Você é capaz de seguir aquilo que você quer, seja em qualquer área. E só mais uma coisa, viu? Lembre-se, jovem. O que você escolher pra sua vida, seus pais provavelmente serão contra. Então insiste, tá bom? É isso. Pô, legal isso que você falou, exatamente. É isso. Igual... E tem uma frase que eu Doutora, levo. quando você decidiu entrar... Quando você decidiu entrar na área da engenharia, você teve apoio? Nenhum. Todo mundo olhou pra minha cara e falou, você tá louca? O que você vai fazer lá? Só tem homem. Isso é curso de homem. Eu ouvi muito isso. Então, sigam como exemplo da doutora. Mesmo que você não tenha apoio, foco. Esse aqui é meu recado pra vocês. Paulo, pode falar, Paulo. Um palavrão do final, só um último. Mulheres, vocês são fodas. Não. Você mandou todo mundo se fuder, né? Foi isso. Podia até à vontade. Vai, Paulo, Não, tem uma frase que eu levo assim, depois que eu. Tipo, mano, eu era taxado como Zé Ninguém na minha família. Uma frase que eu levo até hoje, né? Profissão que eu escolhi não tem nem futuro. Mas tudo bem. Uma frase que eu levo comigo é não desista dos seus sonhos, porque você vai acabar se matando aos poucos. Se você não correr atrás, não tem ninguém que vai correr. Então, corra atrás dos seus sonhos, abdique de coisas passageiras, porque é o que você precisa no momento. Correr atrás dos seus sonhos, senão no futuro você vai virar uma pessoa frustrada. Exato. Meninas, senhoras, doutoras, mulheres, agradecimento, considerações finais? Bom, então agradeço o convite, obrigada. É muito importante esse espaço para falar da mulher na ciência. Eu acho que, como o Abner mesmo colocou, falta divulgação. Eu falo, a gente faz trabalhos excelentes aqui. A gente é reconhecida no resto do mundo por meio dos jornais internacionais. E o próprio Brasil não reconhece, né? Então é isso, eu acho que falta divulgação, falta incentivo. Óbvio, hoje a gente está passando por um período de transição. Espero que volte o incentivo à ciência, porque assim, para a gente se manter dentro da universidade, a Raquel pode falar também, custa caro, não é barato, mesmo numa universidade pública, né? Existem muitos gastos, existem despesas. A gente tem visto esse incentivo à ciência, que já foi muito bom, vir diminuindo, e a gente espera que isso tome o caminho contrário, né, no próximo ano, depois das eleições, porque é muito importante, principalmente o fomento à ciência. Agora não falando só para as mulheres, mas em geral, o fomento à ciência é muito importante. A gente só vai chegar a ser um país desenvolvido se a gente tiver fomento à ciência. Enquanto isso, a gente vai estar sempre assim, a gente vai estar sempre comprando vacina de outro lugar, a gente vai estar sempre pegando carro de outro lugar e adaptando, a gente vai estar sempre pegando máquina, projeto de outro lugar e adaptando. Então, se a gente não tiver desenvolvimento na ciência e incentivo à ciência, a gente nunca vai sair do lugar. E isso vale para todos, né? Não só para meninas, mas, né, para os meninos também, vale em geral. Então, obrigado pelo convite e foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a todos. Uhul. Eu faço, né, das palavras da professora as minhas, porque é isso mesmo, assim.
Esse incentivo à ciência é muito importante. Eu ouço muito isso, assim. O pessoal lá fora elogia muito os pesquisadores brasileiros, porque eles são muito bons, eles são criativos, eles trabalham com o que tem, então eu acho que com pouco, sim. Então acho que é importante que a gente possa valorizar os cientistas que a gente tem aqui, enfim. E é isso, obrigada pelo convite, agradeço. Isso aí, da minha parte, obrigado. E esse aí, mulheres, vocês são capazes de tudo aquilo que vocês querem fazer. Vocês são fodas e continuem, exatamente. Vocês são excepcionais. Porque até se não fosse por vocês, não existiriam ninguém, né? Exatamente, mulher demais, é esse aí. O quê? Fala aí, não falei alguma coisa de errado? Pô, toda vez que eu faço dar risada, é esse aí. Vocês são demais e foquem.